Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Grafiteria, eu sou Rodrigo CB e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 coisas muito importantes que todo grafiteiro precisa saber. Se liga aí. Então galera, eu decidi fazer esse vídeo primeiro porque eu acho muito importante mesmo esses pontos que a gente vai tratar aqui hoje no vídeo, e segundo porque muita gente me fez perguntas aí que eu respondo, perguntas sobre grafite de rua, etc, que eu respondo aí nesses tópicos, e até o final desse vídeo eu espero que muitas dúvidas de vocês sejam sanadas aí. E pro vídeo não ficar longo, vamos direto ao assunto aí. A primeira coisa que eu acho muito importante que todo grafiteiro precisa saber é que o grafite é um elemento da cultura hip hop. Isso mesmo, a cultura hip hop basicamente, fundamentalmente, tem 4 elementos. Depois disso foram surgindo novos elementos aí, foram sendo agregados à cultura hip hop. Se eu não me engano já tem uns 9 elementos aí, entre eles o conhecimento, a linguagem da rua, etc, etc. Então o grafite ele faz parte dessa cultura. É muito importante nós como grafiteiros entendermos o significado da cultura hip hop, por que a existência da cultura hip hop e qual o papel que ela tem na rua. Eu sempre que posso, e isso são caminhos que eu escolho seguir, né? Eu sempre que posso eu ajudo projetos sociais, eu faço oficinas de grafite, eu faço ações onde envolvem bairros mais periféricos e crianças que têm menos acesso a galerias de arte e outras coisas assim, porque eu acho que é uma forma que eu encontrei de devolver para a rua tudo que a rua me deu. E eu falo isso porque todas as viagens que eu fiz para o Brasil, para fora do Brasil, todos os lugares que eu visitei, a maioria do conhecimento que eu adquiri, os contatos que eu fiz por aí, tudo foi pelo grafite, tudo foi através do grafite. Então eu sou muito grato ao grafite, à rua, né, e à cultura hip hop por esse acolhimento. E eu falo acolhimento porque é muito louco assim. Por exemplo, quando a primeira vez que eu estive em Recife, por exemplo, foi para um evento, se eu não me engano, foi em 2011, 2012, foi pro Recifusion, e eu saí daqui, eu nunca tinha ido a Recife. Eu saí daqui com os amigos, chegando lá, eu já tinha, com 2 ligações, assim, eu consegui lugar para ficar, já fui super bem recebido. Então isso funciona muito dentro da cultura hip hop, esse network, esse contato que se tem de grafiteiro com grafiteiro, da galera do break também, dos DJs, dos MCs, enfim. Então essa comunicação e esse acolhimento que tem dentro da cultura hip hop é muito importante a gente entender, muito importante a gente ser grato também. É claro que eu não estou falando isso para gerar uma responsabilidade. Você é grafiteiro, então você precisa fazer uma ação social, ou precisa... Não, muitas vezes, se você não esquecer de onde você veio, não esquecer de fazer de vez em quando um grafite no seu bairro, na sua quebrada, e fazer... favorecer as pessoas que moram aí ao seu entorno, porque claro, ficar famoso, pintar em outros países, em outras cidades, em outros estados, é bem legal, é muito enriquecedor pra gente, mas a gente também não pode esquecer da nossa quebrada ali. Muitas vezes tem um muro perto da nossa casa que a gente vai conseguir autorização, vai pintar, vai fazer uma arte e vai dar oportunidade de pessoas que nunca tiveram, talvez, nunca tiveram acesso a uma galeria de arte, poder ver um grafite, nem que seja para debater respeito, para dizer se entendeu ou não, para dizer se achou legal ou não. Esse diálogo, esse pensamento crítico que a arte traz é muito importante a gente espalhar por aí. Eu acho que o grafite ele democratiza isso, né? A arte sempre foi uma coisa muito elitizada, preso dentro de galerias de arte, e o grafite ele democratizou isso, ele colocou acessível para todo mundo, independente da classe social. Basta o cara passar numa rua onde tem um grafite e ele vai ter acesso à arte, e ele vai ver a manifestação cultural ali, e ele vai poder gerar a opinião dele ou debater a respeito, enfim. Isso eu acho muito importante, isso também faz parte da cultura hip hop. Eu acho muito importante quem faz grafite mesmo saber mais sobre isso, se informar mais a respeito disso. No YouTube tem uma palestra que eu acho muito interessante, eu assisti esses dias, achei por acaso, num canal que se chama Griot Urbano. É de um camarada lá de Belo Horizonte. E esse vídeo em especial, essa palestra que ele fala sobre cultura hip hop, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Depois vejam também os outros vídeos que ele tem lá nesse canal. É bem interessante a linguagem que ele usa,
a parte histórica que ele aborda, lá do Bronx, né, onde tudo começou. Então eu achei bem interessante. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, e quem tiver oportunidade aí, assista, reserva um tempinho, deve ter uns 50 minutos essa palestra, mas é bem enriquecedora para quem quer entender um pouco mais da essência da cultura hip hop. E da essência do grafite também, tem um vídeo muito legal do nosso mano Edmoon. O Edmoon fala da essência do grafite mesmo, né? Das letras principalmente, como essência do grafite. Eu sei que eu particularmente gosto muito de fazer personagem, muita gente faz uns muralismos e tal, mas a verdade é que a essência mesmo do grafite são as letras. E o Edmoon expõe isso de uma forma muito didática também, expõe isso com toda a experiência e com a carga que ele carrega aí de ter viajado para pintar, de muito tempo de grafite, com todo o conhecimento que ele tem. Ele expõe isso nesse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição também. Eu recomendo que vocês assistam aí, que é uma fonte de informação muito enriquecedora. Então vamos ao segundo ponto, que eu acho muito importante todo grafiteiro saber, é que nem toda pintura feita com spray é grafite. Quando eu comecei a pintar, há muitos anos atrás, eu achava que só apenas pinturas feitas com spray eram grafite. Na época eu não gostava nem de usar rolinho, assim. Depois eu fui precisando usar, claro, porque aqui no Brasil a tinta de spray sempre foi um custo muito alto, então a gente acabava tendo que achar outros meios de preencher grandes espaços e tal, e a tinta látex vinha salvando a gente nesse ponto. Mas o fato é que nem toda pintura feita com spray é grafite. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes entra o artesanato nessa história, né? Acabamento de artesanato, um muralismo, uma pintura feita dentro de uma galeria de arte. Há uma ampla discussão aí sobre o grafite ter entrado dentro das galerias, o grafite ter entrado dentro das casas, né? Fazer parte de decoração de ambientes e tudo mais, se é grafite, se não é grafite, enfim. A verdade mesmo, e eu acho que a grande maioria concorda com isso, é que o grafite ele é da rua mesmo, né? Ele nasceu na rua e ele, por concepção, ele é da rua. Aí nós usamos técnicas de grafite para colocar dentro da galeria, para colocar num espaço fechado, mas a verdade mesmo é que o grafite, na sua essência, ele está na rua. E quando eu falo isso, eu não estou falando de um modo pejorativo com relação a artes plásticas ou outras pinturas, de modo algum. Apenas que realmente a técnica do grafite, a técnica do uso do spray, do sombreamento, do recorte, enfim, de todas as técnicas, inúmeras técnicas que são feitas na hora de uma pintura de grafite, né? E isso é aproveitado hoje em muitas artes modernas, contemporâneas aí, são criadas na rua, são técnicas criadas e desenvolvidas na rua, que hoje são aplicadas em muralismo, em galerias de arte, etc. Então, na verdade, é um intercâmbio aí de informações que acontece e que não torna a arte menor, só torna ela de uma forma diferente, só adapta a arte, né? Mas isso não diminui a arte de forma alguma. Não é porque não tá na rua, é ruim, né? Nada disso. Às vezes tá dentro de uma galeria, uma excelente pintura, um excelente grafite, mas por essência o grafite ele é na rua mesmo. Eu já vi um vídeo uma vez de uma entrevista com o Cobra, que é um grafiteiro que a grande maioria conhece, e ele mesmo se colocou como muralista. Ele falou: olha, o que eu faço já não é mais grafite, tem várias classificações e tal, eu classifico o meu trabalho como muralismo. Então, enfim, é um debate, como eu disse, que requer bastante tempo aí, bastante desenrolo, bastante troca de ideia, e eu adoro isso. Então, por isso eu vou pedir a você que deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Se você acha que o grafite realmente é da rua, ou se você acha que dentro da casa, ou dentro de uma galeria, ou seja, onde for, independente de estar na rua ou não, é grafite porque está sendo feito com spray, com as técnicas, enfim. Deixa aqui sua opinião, faz a gente saber o que você está pensando também a respeito desse assunto, que eu acho que é enriquecedor para todo mundo, essa troca de ideias aqui. E o terceiro ponto que eu acho muito importante todo grafiteiro saber é que participar de evento é bom, mas não é fundamental para ser um grafiteiro. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente tem acesso às listas de escolhidos, selecionados para eventos aí por todo o Brasil, até fora, eventos grandes como o Meet of Styles, enfim, vários eventos aí que acontecem pelo Brasil afora, e eu já vi gente se sentindo um pouco preterido, um pouco menor aí, porque não foi selecionado, porque nunca participou de um evento. A verdade
é que existem grandes grafiteiros aí, grandes artistas, eu falo no sentido de qualidade de pintura, que os caras nunca pintaram em evento, ou pintaram, mas não foram tão protagonistas assim. Então o evento ele não te faz um grande artista, não significa quem está escolhido ali que são os melhores grafiteiros, e na verdade nem era para ter isso. A verdade é que um evento ele te traz sim grandes experiências, muito do que eu sei eu aprendi em evento, muito dos contatos que eu tenho foi viajando para eventos. Eu aprendi bastante, você tem acesso a muita técnica diferente, porque o evento é uma oportunidade de você ver vários grafiteiros ao mesmo tempo dividindo um muro, e tem ali várias técnicas, você vai ver cara fazendo 3D, realismo, enfim, todo tipo de estilos ali, todo tipo de técnica, todo tipo de forma de pintura, você vai ver no mesmo lugar, você vai ter acesso a essa galera, então é uma troca de experiência muito boa, mas muitas vezes eu viajei para evento sem ser convidado, sem meu nome estar na lista, sem ganhar uns sprays lá. Eu simplesmente fui com a minha grana mesmo, como uma forma que eu via de investimento no que eu estava querendo fazer, que era fazer grafite bem. Então, muitas vezes essa viagem ao evento, ela, por não ser um artista selecionado e tal, ela vale a pena sim, mas ela não é fundamental para você ser um bom grafiteiro. Eu tenho no meu portfólio alguns grafites sensacionais, mas eu não tenho o evento tal. Isso, beleza, é legal para agregar algum know-how ao seu portfólio, mas isso não é fundamental para te tornar um bom grafiteiro. Por exemplo, eu conheço muita gente que pinta muito bem e muitas vezes nem se inscreve para evento. Às vezes o cara não tem tempo de ir porque ele não trabalha com grafite, ele tem um outro trampo durante a semana e nos finais de semana ele pinta, e por isso ele não pode ficar viajando para evento, então ele acaba nem se inscrevendo. E eu conheço uma penca de gente assim, e são excelentes grafiteiros, é uma galera que está sempre participando, sempre que tem opção de construir um mural muito grande, faz, etc, etc, mas ele não deixa de ser um bom artista porque ele não participou do evento tal, do evento X ou do evento Y. E volto a dizer, eventos são muito bons, você traz um know-how para o seu currículo, você agrega valores, você aprende muita coisa, você tem uma vivência ali com outros grafiteiros, então tem uma troca de experiência. Então assim, se você tiver a oportunidade de ir para um evento, vá, sendo convidado ou não, mano, porque o nome na lista é o que menos importa ali. Então vá para o evento, se você puder ir, vá, participe, faça parte, nem que seja para observar. Se for um evento perto da sua casa, você não tem tinta, vai lá, marca presença, faz volume, aprende, veja, troca ideia. Então isso de alguma forma você vai estar colaborando também para o crescimento, que os eventos são importantes sim, claro que são. Os eventos reúnem os grafiteiros e tudo mais. O que eu quero dizer é que você, como pessoa, como grafiteiro, você não necessariamente precisa ter seu nome na lista de um evento para ser considerado um bom grafiteiro. O próximo ponto, que é o quarto ponto que eu quero falar, que eu acho importante, é a resposta a muitas perguntas aí que eu recebo tanto aqui nos comentários do vídeo, como também lá no Instagram. Fazer parte de uma crew não torna o grafiteiro melhor. No Brasil e fora do Brasil, existem várias crews muito grandes, muito conhecidas também. Existem crews só de letra, existem crews que fazem só personagens, existem crews que é só de vetor, existem crews só de 3D, enfim. Existem outras crews que são mesclados, né, estilos variados e só com uma galera que manda muito. Eu já fiz um vídeo aqui só falando sobre crew e deixei claro que é muito legal ter uma crew, porque você acaba fazendo uma troca ali, uma cobrança, né? Vamos pintar, vamos lá, se combina e tal, e junta dinheiro para comprar a tinta do fundo, né? Do background, você combina de sair para pintar, você se anima mais, você lança uns desafios para fazer desenho. Então fazer parte de uma crew, nessa essência de crew, de grupo, de um ajudar o outro, de um animar o outro, sim, é muito importante. Mas muitas vezes eu já vi uma certa disputa no meio do grafite pra galera querer fazer parte de uma crew só porque todos os caras ali, ou todas as minas ali, são bons grafiteiros, e com isso talvez a pessoa vai se sentir melhor grafiteiro por estar fazendo parte dessa crew. Eu acho isso um equívoco muito grande, porque primeiramente que geralmente os convites que vem, né, são quando a galera da crew se identifica com aquela pessoa, via de regra, né, elas se identificam com aquela pessoa, elas veem que a pessoa anda no mesmo caminho da crew ali, faz o mesmo rolê, então a galera acaba se identificando, acaba
criando um vínculo além de simplesmente de assinar o nome. Então eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas ambições com relação a isso, com relação a CRIO, fazer parte eu queria fazer parte daquela CRIO porque todo mundo lá manda bem, então, enfim, se você não evoluir, meu camarada, se você não pintar, se você não treinar, se você não estudar, não importa a CRIO que você estiver, a sua evolução vai ser a mesma. Então, assim, é importante você criar uma evolução pessoal aí, você ser melhor do que você era a cada ponto, a cada traço, a cada pintura, você se esforçar para ser melhor aí, para você ficar feliz com os resultados da sua pintura, que isso é importante, né? E aí o resto vai vir, se você tiver que ser convidado para CRIO X ou a CRIO Y, enfim, você vai ser convidado, você vai aceitar ou não, mas isso, a CRIO ajuda sim nessa parte da essência da CRIO, mas ela simplesmente, para ter uma sigla a mais na sua assinatura, não vai fazer de você um grafiteiro melhor se estiver assinando na CRIO tal ou na outra, sei lá. E um parêntese muito importante também nessa história da evolução, muitas vezes a gente tem como referência grafiteiros. Eu, no início da minha caminhada, tinha alguns grafiteiros que ainda são referências para mim hoje em dia, né? Tenho hoje outras referências, galera que eu me inspiro, e a gente precisa tomar muito cuidado, porque existe uma linha muito tênue, uma linha muito sensível, que divide a influência da cópia. Então, assim, é claro que já aconteceu eu recebi imagens várias vezes, fotos da galera que fez desenhos com o estilo de desenho que eu faço, fez parecido com o meu personagem, tipo, meu personagem tem uma interrogação, fizeram no rosto, fizeram sem interrogação, só com a exclamação, fizeram minhas nuvens, enfim, fizeram várias coisas que eu faço, que é bem notório assim do meu grafite. E claro, a princípio eu fico até lisonjeado da galera tá usando como referência, mas no geral, apesar de não ficar bravo com isso, eu aconselho a usar sim como referência, mas que não seja uma cópia. Dá um pouco da identidade ali. Você criar um estilo próprio realmente dá trabalho, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, mas isso vem com o tempo, requer estudo, requer treinamento. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não ser uma cópia. Você pode usar sim referência de cores, estilo de brilho, tudo que a gente ensina aqui no canal e tudo que você vai ver nos eventos vão te ajudar muito aí nas pinturas dos outros, te ajuda muito no crescimento. Você ter referências é muito importante, mas a gente precisa tomar cuidado aí com essa linha tênue da cópia, porque não fica interessante nem para quem está sendo copiado e tampouco para quem está copiando, né? Então, ter esse cuidado aí na hora de criar suas letras, na hora de criar seu personagem, tentar dar um pouco das características que são confortáveis para você fazer, fica muito melhor e não deixa com cara de cópia, né? E claro, fechando esse assunto de CRIO, quando você tiver o seu estilo, você vai até entender melhor quais CRIOs que você poderia aceitar o convite ou não, porque vai fazer parte dentro daquele estilo que você gosta de fazer e os painéis vão ficar muito mais harmoniosos ali. E a quinta coisa que eu selecionei como muito importante, que todo grafiteiro precisa saber, é pintar na rua sem autorização quase sempre é ilegal. Eu resolvi tocar nesse assunto também respondendo a muitas perguntas aí, muita gente me pergunta sobre isso, fala que está começando agora, queria pintar na rua, mas não sabe como é que não sabe se pode, se não pode, etc. Bem, mais pra frente eu pretendo fazer um vídeo aqui, que também eu sou muito cobrado sobre esse vídeo, falando sobre grafite, pichação, etc. Nesse caso, a pergunta que eu quero responder é dentro da legalidade, dentro da lei vigente, independente se é justa ou injusta, dentro da lei vigente, se você pode pintar na rua ou não. Eu até separei aqui um artigo, a lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. O artigo 65 dessa lei diz assim: pichar ou, por outro meio, conspurcar edificação ou monumento urbano, redação dada na lei 12.408 de 2011, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, que também está na lei 12.408 de 2011. Se o ato é realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção mais multa. Então, o que diz a lei 9.605 de 98
ela diz que se você pichar, desenhar, rabiscar ou fazer qualquer coisa em algum bem público sem autorização, público ou privado, sem autorização, você pode pegar de 3 meses a 1 ano de detenção, sem mais multa. E se isso for um bem tombado, um monumento tombado pelo patrimônio histórico, você aumenta de 6 meses a 1 ano de detenção. E o curioso é que essa lei 9.605 é uma lei de crime ambiental. Ou seja, se você fizer grafite ou pichar sem autorização, você é enquadrado na lei de crime ambiental. Crime ambiental, olha só, tanta coisa acontecendo e a gente falando de grafite como crime ambiental. Mas enfim, como eu disse, nesse tópico eu não estou aqui discutindo se a lei é justa ou se é injusta. Eu estou respondendo a pergunta que me fizeram aí a respeito de pintar em locais públicos ou privados aí. Então a verdade é que seja fazendo um tag, seja pintando, ou seja fazendo um desenho maravilhoso, se você não tiver autorização, você corre um sério risco de ser enquadrado na lei de crime ambiental. Eu quero deixar bem claro também que isso pode variar de cidade para cidade, isso pode variar inclusive de quem está te abordando. Aqui em Itaipava, distrito de Petrópolis, um amigo estava pintando embaixo de um viaduto, no local onde já tinha um monte de grafite, e ele estava fazendo um trauma, inclusive, e parou uma viatura da polícia e os caras gritaram lá de dentro do carro para ele: o que você tá fazendo aí? Tá pichando? E ele respondeu: não, tô grafitando. Aí os caras foram embora. Então assim, depende também de quem tá te abordando e depende do lugar que você tá pintando. Obviamente que ele estivesse fazendo isso no Museu Imperial, por exemplo, no muro, ele seria preso e eles não iam nem perguntar o que ele estava fazendo. As leis orgânicas e códigos de postura de cada município são diferentes. A galera que me pergunta aqui geralmente são de outros estados e tal, e eu sempre peço para checar a lei orgânica do seu município. Aqui em Petrópolis, onde eu moro, é um problema muito grave aqui no centro da cidade, ter grafite no centro da cidade, porque é uma cidade basicamente histórica. A gente tem o centro histórico, tem o Museu Imperial, tem o Palácio de Cristal, enfim, tem vários lugares aqui que ruas inteiras são tombadas pelo patrimônio histórico. Então aqui em Petrópolis, de acordo com a lei de postura, se eu fizer um grafite num estabelecimento no centro da cidade, já está errado, mesmo se eu estiver recebendo para fazer isso. Eu me lembro que em 2015, quando eu voltei em Barcelona, eu fiz uma exposição em Barcelona em 2014, quando eu voltei lá em 2015, um lojista me procurou querendo fazer um painel na porta de uma loja, e Barcelona também tem o mesmo problema que de Petrópolis. Na época, sabendo disso, eu pedi a ele para verificar o código da cidade, e ele viu que realmente, mesmo ele me pagando para fazer o painel na porta da loja, se nós tivéssemos pintado aquele painel, ele teria sido multado e eu também. Então, assim, de município para município varia muito os códigos de postura. Eu me lembro também um município que é bem rigoroso com isso, é Londrina, lá no Paraná. Eu nunca sofri nenhum problema lá com isso, mas tiveram amigos de lá que já foram presos mesmo, porque estava grafitando, nem era um bombe, nada assim, era um grafite mesmo, num muro abandonado, e eles foram presos, não teve nem desenrolo, perderam as tintas, enfim, foi um problema danado, responderam o processo por isso. Então depende muito da cidade. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na época do Eduardo Paes, ainda em 2014, eles fizeram uma lei onde é permitido fazer grafite em alguns pontos públicos. Eu peguei essa lei aqui na internet e no artigo 4º aqui da lei diz assim: fica autorizada a utilização dos seguintes espaços públicos como estímulo para a prática do grafite e da street art: postes, colunas, muros cinzas, desde que não considerado patrimônio histórico, paredes cegas, que são paredes sem portas e sem aberturas, pistas de skate e tapumes de obra. Então, o Eduardo Paes assinou essa lei, também eles iam fazer um conselho carioca de grafite, que sinceramente eu nem sei se aconteceu, mas essa lei ainda está em vigor. Eu olhei aqui no site oficial, saiu em diário oficial essa lei, que permite nesses lugares que eu falei a galera fazer grafite como manifestação artística, né? Então, tem ali na descrição da lei, muito engraçado até ter isso, mas tem a descrição do que é pichação, tem uma descrição do que eles consideram como grafite, enfim, mas isso varia muito de cada município. Então o que eu aconselho sempre, quando a galera me pergunta sobre isso, se pode sair na rua pintando, primeira coisa que eu sempre falo tenta no seu bairro, porque mesmo aqui em Petrópolis, que é um lugar
que muitas ruas são tombadas pelo patrimônio histórico, em bairros, se você pedir autorização e a galera permitir, você pode pintar nos muros. Então tenta ir no seu bairro próximo, uma tia que você conhece, um vizinho, enfim. A galera sempre tem um muro ali que tá de bobeira ali, tá manchado ou tá sem pintar há muito tempo. Se você pedir autorização, eles autorizarem, você faz um desenho legal ali, faz o seu grafite com calma, tranquilidade, sem precisar fazer correndo ou sem correr risco de ter que enfrentar problemas com a lei. Se você quiser pesquisar um pouco mais, veja se é possível fazer em algum muro de contenção da sua cidade, alguma coisa do tipo, mas isso, como eu disse, varia muito de cidade para cidade, varia muito de lugar para lugar, varia muito do quão conservador são as pessoas dessa cidade, enfim, tem todo um contexto aí que envolve, mas a forma mais segura que eu conheço de fazer grafite é sair com a mochilinha, bater na porta, mostrar o desenho que você vai fazer, e a pessoa autorizando você faz. E é legal, eu gosto muito de pintar em bairro, gosto muito de pintar em periferia, em quebrada, porque geralmente as pessoas recebem a gente super bem, e aquela tia sempre traz um café e um lanche ali muitas vezes, o vizinho do lado vê você pintando ali, vai lá e te oferece um rango, enfim, isso sempre acontece, a gente sempre é muito bem recebido em periferia, e é por isso que eu gosto muito de pintar em lugares assim, e gosto de pintar devagar, eu pinto devagar mesmo, então eu gosto de pintar com autorização, que eu acho muito mais seguro. Como eu disse, a gente vai fazer um vídeo aqui falando sobre picho, falando sobre grafite, mas de quebra eu já queria que vocês deixassem a opinião de vocês aqui sobre isso. Se vocês já enfrentaram problemas com a lei, comenta aqui também, faz a gente saber. Se vocês têm uma opinião formada a respeito disso tudo, a respeito dessas leis, também comenta aqui. É muito importante pra gente saber a opinião de vocês e ter essa troca de ideias, como eu disse, enriquece muito o conteúdo aqui do canal. Bem, galera, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado aí, espero que tenham sido úteis para vocês essas informações. Não deixe de dar o seu joinha aqui, se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha. É legal pra gente quando você dá o joinha, porque o nosso vídeo acaba entrando no algoritmo aí do YouTube e fica entre os mais vistos ali, então torna o conteúdo acessível para mais pessoas. Então, assistiu o vídeo, deixa aí o seu like, é legal pra gente saber que vocês estão gostando. Também comenta aí no vídeo, comenta a sua opinião, fala aí concordando ou discordando, deixa a sua opinião, que pra gente é enriquecedor. Eu sou muito aberto a esse diálogo e eu inclusive gosto muito disso. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, muito importante pra gente que você se inscreva no canal. A gente tem ganhado muitos inscritos aí ultimamente, eu tô muito feliz com os resultados, e compartilhe também nas suas redes sociais. É importante que os seus amigos conheçam essas informações. Se tá te ajudando, com certeza vai ajudar algum amigo seu também, beleza? Siga a gente também lá no Instagram, tem um conteúdo bem legal lá no Instagram que a gente faz com muito carinho, diferente do que eu coloco aqui no YouTube. Então seguir a gente por lá também é bem interessante, e muitas vezes eu tento responder todo mundo lá o mais rápido possível, mas é um canal um pouco mais direto, né, um pouco mais presencial, pra gente trocar ideia, beleza? Então, galera, é isso aí, muito obrigado por vocês estarem com a gente até agora, muito obrigado por participar aí, por comentar, curtir, compartilhar nossos vídeos, e como sempre é nóis, tamo junto, grafiteria. Esse boné tá apertado.